Pode Tudo, podcast da Tricon Coworking, traz entrevistas num bate-papo descontraído que te deixa mais conectado com o mundo de negócios e oportunidades. A apresentação, Jonas Tube. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Tudo da Tricon Coworking. Hoje eu tô com um cara muito alto aqui, eu confesso que eu sou um cara alto, mas perto dele eu me sinto baixinho. E é um cara que surpreendeu porque ele veio de uma trajetória aí, podemos dizer, como um cometa, né? E tomou espaço no cenário político. Seja bem-vindo, Zé Trovão, ao Pode Tudo da Tricon Coworking. Obrigado, meu amigo. Uma honra estar na sua presença novamente. Nos conhecemos em uma reunião lá na Jorpem. Muito bem, boa memória, né? Nos conhecemos lá. Depois nos falamos novamente aqui, né? No Perini, conversamos e hoje estamos aqui. E a vida foi juntando, né? Foi juntando e estamos aí prontos para começar uma nova fase da vida completamente diferente de tudo que eu fiz até hoje, mas com muita responsabilidade, com muito respeito aos catarinenses que me escolheram como deputado federal. Muito bem. Cara, é legal comentar contigo assim que o nosso programa, ele é um programa ouvido também por vários caminhoneiros. Já recebi depoimento de caminhoneiro que faz o trecho Itajaí-Porto Alegre, né? E querendo escolher alguma coisa com conteúdo, que acrescente, que faça pensar, ele está escolhendo o nosso programa. Legal. As pessoas estão cansadas já da mesmice, de ouvir milongas. Ninguém quer mais isso. As pessoas querem um programa que realmente traga algo que ele possa levar para a vida, né? Pô, a gente sempre quando vai procurar alguma coisa para assistir, eu pelo menos sou assim, eu não assisto filmes e nem séries por assistir. Sim. Eu não dou conta disso. Vou assistir porque... Não, eu quero que aquele filme, aquela série traga alguma coisa para minha vida. Por exemplo, eu assisti House of Cards, que é muito boa, uma série política, uma série que mostra uma aula, né? Uma aula de articulação política e tudo mais. E mostra o lado bom, mostra o lado mal, mostra toda aquela situação política que é verdadeira. Ela não foge da realidade. Então eu procuro sempre alguma coisa assim. E saber que os caminhoneiros também estão ouvindo, estão assistindo, isso é muito importante porque é a minha categoria, a minha classe, a classe a qual eu faço parte, a classe a qual eu quero representar com muita maestria em Brasília, trabalhar com um afinco gigantesco para que a gente mude de uma vez por todas toda a história do transporte de cargas brasileiros e principalmente para os autônomos que vêm sofrendo tantos anos, né? Os caras que sempre estão na ponta da lança recebendo a migalha que sai da mesa dos grandes empresários. Cara, você falou de filme, né? E você discorrendo esse tema me lembrou um filme que agora eu quero ver se tu conhece mesmo de filme. Esse é um filme antigo, antes de você nascer, com toda certeza. Uhum. Tu assistiu o filme Comboio? Cara, não assisti esse filme, até hoje não assisti. Eu vi uns nuances desse filme, já me falaram, mas eu ainda não consegui parar assim para procurar, porque eu acho que nesses TVs pagas aí, nem sei se tem. Ele é um filme antigo, cara, não sei se ele é dos anos ali 70 para 80 ou de 80 um pouquinho para frente, né? Que justamente é um caminhoneiro que ele se revolta e ele começa a fazer uma jornada nos Estados Unidos e vários outros caminhoneiros começam a se alinhar a ele. Sim, né? sim. E aquele comboio vira um comboio gigantesco que todo mundo traz a sua causa para dentro dele, né? Ao ponto que no final é o exército que tem que estar parando ele. Você tem uma trama legal e de certa forma, meu amigo, é uma trama que reporta até a tua história. Então eu vou assistir, algumas pessoas já me falaram sobre esse filme e eu não tive a oportunidade de assistir, porque não sei se tem onde vai. No YouTube eu não consegui encontrar. Eu conheço um cara que vai te ajudar a achar esse filme, o tal de Anderson Edalcotea. Será? Com toda certeza. Olha, se ele não acha, ele busca nos Estados Unidos a versão original para ti, meu amigo. Zé, eu queria saber quem é Zé Trovão? Qual que é o nome do Zé Trovão? Não sei se você costuma se apresentar pelo teu nome. Não costumo, mas meu nome é Marcos Antônio Pereira Gomes. Jamais saberia e associaria um com o outro. Zé Trovão. O Zé Trovão é um cara que é um pai, é um filho, é um sobrinho, é um neto, é uma pessoa que nasceu das dificuldades. Logo que nasci, meus pais se separaram. Eu fui criado pelos meus avós numa propriedade rural do interior de Minas Gerais.
chamada Tarumirim. E tu é mineiro ou não? Não, eu sou paulista, nascido na capital, no Hospital Leão 13, antigo Leão 13, hoje é São Camilo, Uhum. do lado do museu, do museu, museu não, do Parque da Independência ali, né? Ipiranga. Do Parque Ipiranga. Então, a minha vida é mais ou menos essa. Fui pra essa cidadezinha muito jovem, né? Tinha 6 para 7 meses. Ah, então tu viveu já no interior. Vivi até os meus 9 anos e aos 9 anos, em 1998, eu fui morar no Japão para conhecer o... Como é que é essa história? Eu lembro que você comentou isso aí comigo, né? Isso. Por que Japão, cara? Porque meu pai logo que se separou, né, e ele e minha mãe se separaram, cada um seguiu sua vida, eu fui criado pelos meus avós. Sim. Meu pai acabou conhecendo uma japonesa e aí se casaram e ele decidiu ir embora. E o teu pai não é japonês, não tem nada brasileiro, não tem nada a ver, lá de Minas Gerais. E aí ele foi morar no Japão. E lá ele constituiu a família dele, né, já casado com a japonesa. Ele teve o meu irmão, que é o Eric, que é japonês, meio a meio, né? Sim. Japonês brasileiro, mas é mais japonês, mora lá, veio pro Brasil algumas vezes só. Isso em 98 eu fui pra lá pra conhecer meu pai, conhecer a ex-mulher dele, que hoje é ex-mulher dele. Tu tinha que idade quando foi morar? 9 anos. 9 anos. 9 anos tu foi morar no Japão? No Japão, isso. Na Copa do Mundo de 1998. Eu ainda vi o Brasil perder na madrugada, se eu não me engano, pra Itália. Fiquei muito bravo com aquilo, porque lá a gente assistia os jogos de madrugada, né? Uhum. Tinha que levantar de madrugada para assistir os jogos, porque o Japão ele tem 12 horas de diferença pro Brasil. Sim, é o outro lado. É o outro lado, que agora antigamente a gente acreditava... 10h30 da manhã, lá é 10h30 da noite. A gente acreditava que se fizesse um buraco a gente chegava lá, né? Porque tinha que ser um buraco muito fundo. Bem fundo, né? E é isso, então esse sou eu, um cara que... E quanto tempo você ficou no Japão? Eu fiquei 4 meses. Eu não me adaptei com o ritmo do meu pai. Meu pai é um cara bem sem juízo. Infelizmente até hoje, já está numa idade bem avançada, mas não conseguiu prospectar uma vida um pouco melhor, não conseguiu conduzir uma família, acabou se perdendo no meio do caminho. E aí a gente não se adaptou, eu não me adaptei ao jeito dele. A minha madrasta, né, vamos se dizer assim, na época era uma pessoa bem difícil, porque japonesa sabe que é um... E a cultura é uma cultura uma diferente. Radical. Mas ela nunca, uma pessoa que sempre me tratou muito bem, mas aí chegou um momento que não deu mais pra mim, eu não queria, eu falei, quero ir embora, quero voltar pro meu pai, tava com saudade da roça, saudade dos meus cavalos, saudade das criação, das vacas, dos porcos, e voltei pro Brasil. Voltou pra Minas? Voltei pra Minas. E ali fiquei até os meus 13 anos. Aos 13 anos eu decidi que eu queria ir embora da roça para ir para São Paulo estudar. Cara, 13 anos, né? 13 anos. Hoje uma criança de 13 anos ainda é totalmente dependente dos pais. Não, eu com 13 anos, só para você ter uma ideia, eu cuidava já praticamente da propriedade do pai. Claro. O pai que tu chama é o avô? É, o meu avô. Eu chamo ele de pai e minha mãe, que Deus a o tenha, de mãe, né? Para mim eles são os meus pais e minha mãe, né? E respeito a minha mãe biológica, respeito meu pai, assim, mas não, meus pais são eles. E aí resolvi ir embora e falei, não, quero estudar, quero trabalhar. Fui para São Paulo, morar na casa de uma tia minha. Chegando em São Paulo, eu morava num bairro ali chamado Patente Novo, Jardim Patente Novo, que é na Zona Sul ali, próximo de São Caetano do Sul, divisa, né? Da minha casa para São Caetano eu ia a pé. O grande ABC, né? O grande ABC ali. E aí cheguei ali, na primeira semana eu vi um pedreiro lá fazendo uma construção, fui lá pedir serviço pro cara, o cara olhou pra minha cara, falou, mas eu era sempre um cara alto, né? Eu tinha um metro e... Mas tu era magro, alto? Magro, seco, parecia um esqueleto. Eu pesava ali 30 quilos molhado. E aí o cara viu aquele cara comprido e falou assim, cara, quer fazer um teste aí? Faz aí, mas eu acho que você não dá conta do serviço, não. Eu olhei pra cara dele, dei um sorriso, falei, meu amigo, você não sabe de onde eu vim, não. E pau. E fiquei uns bons anos trabalhando com esse cara. Foi um cara que me ajudou a ter meu primeiro salarinho. Te acolheu, né? Me acolheu, e eu fui trabalhar, eu tinha que ajudar a casa lá da minha tia, né? Morava com ela, com os filhos. E minha tia viúva trabalhava, sempre
correndo muito atrás do pão de cada dia. E assim começa a minha história. Dali tem um longo trajeto que se eu for te contar nós vamos ficar horas. Então vamos pular. Eu queria saber assim, São Paulo, ok e tal, mas Joinville. Por que Joinville, Zé? Joinville foi assim, eu conheci um motorista aqui de Joinville e conversando com ele, eu já trabalhava com caminhão na época, ele falou assim, pô, cara, o caminhãozinho aí tá ruim, né? Eu falei, tá ruim, cara. Eu já tinha acabado de perder, o meu caminhão próprio eu tinha acabado de perder, porque eu quebrei, né? E fui trabalhar de empregado. Aí ele falou, pô, não quer trabalhar com a gente lá em Santa Catarina? Lá tem uns caminhões melhores e tal, os caras pagam melhor, eu também ganhava mal na época. A empresa não pagava mal, era a realidade de cada estado, né? Sim. Eu falei, não, beleza e tal, vamos sim. Aí eu acabei, cara, baixando aqui em Santa Catarina. E cheguei aqui para trabalhar na Cooper Cargo, que é uma cooperativa que tira geladeiras aqui da Consul. Sim. E aí começou a minha história com Joinville. Aqui conheci a Jéssica, que é a mãe do meu filho, que é a pessoa que a família... Primeiro eu conheci a família Então inteira. Joinville também te fisgou pelo Me coração. fisgou pelo coração. Porque foi assim, ó, eu conheci a família da Jéssica, primeiro, conheci eles, o tio dela e a tia, os parentes, e acabei tendo uma relação muito próxima com eles. Inclusive aluguei uma casa nos fundos da casa do tio dela, que era ele tinha uma casa de madeira e tal, eu aluguei essa casa pra mim, pra chegar em Santa Catarina e ter onde ficar, porque eu ficava mais no caminhão do que em qualquer lugar. No trecho. Aí acabei conhecendo a Jéssica, a gente acabou começando a namorar e dali a gente começou a viver juntos, daí eu fui pra uma outra casa, aí algum tempo depois ela engravidou do meu filho, do Antônio, que tá com 1 ano e 5 meses, que é o maior presente da minha vida. E assim, a vida nos trouxe até aqui dessa maneira. Aliás, né, eu vou fazer uma pergunta capciosa no final que vai estar relacionada a esse momento, filho, família e tal. Já vou te pontuar aí. Fiquem prestando atenção que vem essa pergunta aí. Zé, uma coisa que também você comentou, outra oportunidade comigo, que até teatro você chegou a fazer, é verdade, cara? Fiz. O que aconteceu? Em São Paulo eu trabalhei em tudo em São Paulo, eu fiz de tudo. São Paulo vamos dizer, é um mundo de oportunidades. É um mundo de oportunidades. E eu fiz de tudo em São Paulo. Fui servente de pedreiro, atendente de supermercado, fui motoboy. Rapaz, eu fiz de tudo um pouco, tudo. E uma ocasião eu conheci o Robson, que é conhecido como Mr. Robson Mágico, até fez muita fama em São Paulo, trabalhou com a Eliana há muito tempo. E aí, o que aconteceu? Quando eu conheci o Robson, eu fui trabalhar na empresa dele, que é uma empresa não só de mágica, mas de entretenimento. Então ele executava festas de aniversários. Os bacana contrata, vai lá, leva o palhaço, leva o personagem da Disney que você quer, e o cara tem todos os personagens da Disney. Sim. E eu comecei fazendo Homem-Aranha, Batman, Ursinho Puff, Senhor Incrível. Eu me vestia com aqueles personagens lá. Só que eu sempre fui muito retraído, cara. Eu capial da roça, né, bicho? Eu acostumado a fumar cigarro de palha, mascar fumo e tomar cachaça. Tu já era um cara grande nessa época? Sim, um cara grande. E assim... Eu sempre tive uma vida muito diferente. Porque Fez academia de pedreiro, né? Eu com 14, 15 anos, eu fumava, né? Eu comecei a fumar com 13 na roça. Mas em São Paulo, com 14, 15 anos, eu fumava Marlboro, bebia, que nem gente grande. Eu era um homem com 15 anos. Sim. Eu cuidava da minha própria vida. Mas então eu era um cara meio chucro. Pra você ter uma ideia, eu não conseguia falar com uma mulher, eu não conseguia chavecar uma guria pra nada. Sempre retraído. Era o meu jeito da roça. E aí ele falou, cara, ó, pô, gosto de você, porque eu sempre, né, na hora que botava o personagem, ficava meio perdido, mas na hora de carregar a caixa e montar a estrutura, e o pau pegava e não tinha, cara. Aí ele falou, pô, gosto de você, mas, cara, vamos se ajudar. Ele falou, faz um curso de teatro e tal. Pra tu soltar um pouco mais, cara. Tu é um cara legal e tal. Precisa só soltar um pouco mais, porque isso vai te fazer mal na sua vida. E não é só pelo serviço aqui, é na tua vida. Na tua vida, se você for um cara muito retraído, muito trancado, tu não vai galgar as oportunidades que a vida tem pra ti. Sim. E aí eu fiz teatro no Colégio Biase. Foi um presente na Zona Norte de São Paulo. Tenho uma grande gratidão ao colégio, uma grande gratidão aos professores. E ali começou, cara, e jogaram uma bomba na minha mão pra fazer um monólogo, e eu não gosto de texto, odeio texto, sempre odiei texto.
Inclusive, eu participei de algumas peças, mas que tinha que decorar o texto. Para mim não era o problema era decorar, é que eu não gosto, eu gosto de fazer o natural. Eu pego a ideia e vou embora nela. E ali começou, eu tive que fazer uma apresentação de bate-pronto. E eu, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E naquele momento, tava um momento bem complicado do país. As pessoas falavam muito sobre a questão do homossexualismo, essa briga que gerou entre o homossexual e a sociedade muito conservadora. E eu falei, cara, eu vou fazer essa parada aí, não sei como é que eu vou fazer não, mas eu vou fazer isso aí, eu vou inventar um negócio. E fiquei com aquilo na cabeça, mas cara, eu trabalhava e correria, e no dia de me apresentar eu sentei numa cadeira, os alunos todos sentados de frente, e ali comecei. Minha primeira apresentação foi como homossexual, falando do homossexualismo, usando a voz, os trejeitos e dizendo o que estava acontecendo naquele momento da sociedade. Caraca, olha que legal. Com uma maneira de dizer assim, olha, não agridam essas pessoas. Mostre a elas que elas podem ser quem elas quiserem, se elas respeitarem o espaço do outro. Porque eu sempre tive esse respeito, porque as pessoas têm que entender que o homossexual, independente não vamos levar para religião, né? Se a gente for levar para religião é um caminho muito extenso, aí vamos falar de Bíblia e tal. Eu tenho meus viés cristão, eu tenho meu viés cristão. Cada religião às vezes é uma tampa diferente e é uma invenção humana, né? Exatamente. Deus é maior que todas. Exatamente. Mas aí, então quando eu parei para dizer assim, cara, pelo amor de Deus, vocês estão atacando uma pessoa que não merece ser atacada, que merece ser orientada, instruída, e que nós temos que sim colocar um limite. Olha, o limite da convivência é aqui. Tu não pode ultrapassar esse limite aqui, porque a vida não é livre, não existe liberdade total. É mentira quando se fala em liberdade total. Como liberdade total? Se a vida fosse liberdade total, então roubar e matar não seria crime. Sim. Existe um limite para isso. Para se viver em sociedade é preciso ter o respeito. Exatamente. Né? E a grande maioria dos homossexuais entendem isso. Mas tem aquela parcela que quer ser extremista, que quer ser lacradorzinho, que quer andar, sabe, despido, ou que quer se pegar na rua, que acha que... Então, isso não acho legal. Assim como não acho legal isso pro homossexual, não acho legal isso pro casal para feministas, não acho legal isso pro casal conservador. Não acho que um homem e uma mulher tem que ficar se pegando na rua, tem que se respeitar, nem na rua, nem no ambiente, né? Eu sempre prezei por isso, é um beijinho, assim, aquele selinho ali, às vezes está num jantar, né, com a pessoa ali, dá um selinho, é normal. Mas nada de ficar se agarrando e aquela coisa. Pra ninguém isso é legal. E isso foi meu primeiro papel, foi falar sobre isso. E dali comecei a atuar e depois atuei até... Meu Deus, eu não vou falar isso. Aqui pode tudo, cara. Cara, eu atuei e eu criei uma personagem. Uma personagem. Porque que aconteceu? Eu trabalhava com eventos e nós começamos a trabalhar num hotel fazenda em São Paulo chamado Vale das Nascentes. Espero que esse vídeo chegue lá. Um beijo pra Dona Lu e o seu Gilberto, que são os donos. Chegar. São gente boíssimas, um casal incrível, construiu um império, um lugar que assim, ó, tu se sente num paraíso. Tu não se sente no mundo quando tu chega lá, de tão gostoso que é o lugar. Eles te recepcionam. E eu criei uma personagem, que era uma personagem cômica para fazer um show de stand-up. Porque aí a vida é tão legal que a minha parceira de trabalho é homossexual, que era a Larissa. A Lara, ela é uma guria que parece um homem, cara. Brava igual um homem. A bicha é toda jeitosona e tal. E a gente se tornou irmãos, cara. Irmãos, assim, cara. Eu amo essa guria até hoje, de paixão. E eu disse pra ela, cara, vamos ter que fazer um inverso aqui, né? Já que tu é bem machão, eu vou fazer um personagem que seja mais afeminado. Pra criar um baque na cabeça desse povo aí hoje. Um cara de 2 metros de altura praticamente. Entrei vestido de drag no negócio e começou
a minha vida ali com aquele personagem. E esse personagem repercutiu muito na minha vida. Porque esse personagem abriu barreiras da minha vida que eu jamais imaginei que eu iria abrir, que foi a barreira de começar a conversar com todos como igual. Sim. E eu perdi o medo, eu perdi o receio, eu perdi tudo isso. Não deixei de ser homem, não deixei de ser conservador, não deixei de acreditar na família brasileira, não deixei de acreditar que o homem tem que casar com uma mulher, tem que ser pai, tem que ter essa família. Também não deixei de acreditar que se um homem quiser casar com outro homem é um direito dele, desde que ele não queira levar isso para dentro da igreja, porque acho que ali é um outro campo que não pertence a ele. E assim é a vida. E isso me ajudou demais. E dali eu comecei a me tornar um comunicador. E aí ficou fácil para mim gravar e falar na frente das câmeras. Tanto é que você tá bem natural hoje aqui, né? Não, hoje se tornou mais natural ainda, já faz muitos anos, né? Zé, eu 2012. Vou pular aqui agora para um outro momento, né? E assim foi o momento em que a tua figura me chamou a atenção pela primeira vez, cara, né? No meio daquele escândalo todo, né? Você sendo perseguido politicamente, podemos dizer dessa forma, sim, né? Completamente, pode-se dizer isso. Né? E aí eu vi uma entrevista sua na TV, né? E você justamente indignado naquele momento, né? Por estar sendo preso, né? E justamente falando do teu filho, né? E Exato. assim, eu acho que você deve... como você começou a colocar no início, né? Eu sou um filho, né? Eu sou um pai, eu sou um neto também. Mas isso é uma coisa que mexe muito contigo, né? E a tua, eu imagino assim, a tua imagem como um todo, né? Ela ficou comprometida naquele momento, mas você veio, se vestiu, colocou a tua opinião, né? Se defendeu e era um jeito vociferado de falar naquele momento. Eu lembro dessa imagem na minha cabeça. Como é que foi aquela situação para ti e quanto aquela situação projetou quem você é hoje? Olha, é assim, você se pega num momento da história do seu país que tudo tá errado. Tu olha para um lado, a Suprema Corte Brasileira, o STF, aos desmandos do Alexandre de Moraes, um cara completamente fora da curva, um cara completamente fora dos preceitos naturais de qualquer ser humano. Você pega ministros como Fachin, declaradamente de esquerda, que deu ao descondenado o direito de concorrer às eleições. Você pega decisões monocráticas que prendem um deputado federal com a prerrogativa do artigo 53 da Constituição, que diz que o deputado ele é inviolável em quaisquer falas, quaisquer falas. Não que eu concorde 100% com tudo que o Daniel falou, eu concordo com uma boa parte do que ele disse, mas algumas outras eu já não concordo porque eu sou anti a violência. Eu acho que gentileza gera gentileza, violência gera mais violência. Eu acho que nós... A vida é um reflexo. Né? Hoje o Brasil ele vive um momento em que a caneta é mais importante do que o fuzil, né? E infelizmente eu estou vendo isso se acabar. Talvez o fuzil vai se tornar mais importante do que a caneta. Porque está ficando estreito as coisas. Porque as pessoas passaram de todos os limites. Então me pego no momento que eu tenho um filho recém-nascido, que eu não sei que futuro eu vou dar para esse garoto. Se eu vou ter que pegar o meu filho e sair do país para que ele consiga ter liberdade, cresça e consiga produzir de uma maneira... não plena, escravatória, né? Porque a gente sabe que num regime de exceção como nós estamos vivendo, qualquer produção será escravatória. Tudo que você produzir, você vai ter que deixar a maior parte dessa produção aos que detêm o poder. Eu acho isso injusto. Eu sou capitalista nato. Eu acho que cada um tem que viver sobre o jugo do seu trabalho. Se eu trabalho o suficiente para andar de Lamborghini, eu não tenho que pegar minha Lamborghini e vendê-la para comprar 10 Fusca para andar de Fusca e ainda compartilhar com mais 9 pessoas. Isso é um escárnio contra a vida do ser humano. Me desculpa, se a pessoa que anda de Fusca hoje, nada contra, e eu acho que não tem nada a ver uma questão com a outra, mas se a pessoa só chegou a comprar um Fusca, é porque ela não conseguiu ainda galgar o seu momento.
Mas se ela for uma pessoa produtiva, buscar informação, estudar e se informar, ela vai conseguir melhorar o seu cenário da sua vida pessoal. Então eu olho para um momento do país e vejo tudo isso acontecendo e digo, não, cara, isso não tá certo. Eu, como caminhoneiro que transporto no Brasil inteiro, sei que o Norte e o Nordeste foi usado como massa de manobra a vida inteira pelos políticos corruptos, bandidos das piores espécies, usam a pobreza e a miséria daquele povo como moeda de troca. Eu te dou uma cesta básica e tu vota em mim. E eu vendo o Brasil nessa situação, eu digo, não, eu vou pra cima. Mas adianta eu ir pra cima do errado? Não, eu fui pra porta de quartel, eu fiquei acampado no 62BI. Ah, é? Fiquei, tenho vídeos, tenho tudo. Agora, né, nesse momento? Antes de tudo antes isso. de inventar a moda do acampamento da frente. É, eu fiquei em 2021 isso. Aham. Até eu chegar no momento em que, através de uma reunião de amigos, nós criamos a pauta, que foi a pauta que levantou toda essa situação da minha vida, que era o impeachment dos ministros do STF, Uhum. e a contagem, o escrutínio público dos votos, eu sempre fui ativista. Uhum. Mas no momento eu acertei a veia. Quando eu acertei a veia, os caras se revoltaram. Então eu saio do Brasil, tô passando por toda essa situação e assim, cara, quando eu olho pro meu filho, eu digo, eu vou morrer por ele. Eu vou morrer pelo meu país. Uhum. Se for preciso, se for necessário, que fique registrado isso hoje aqui, Uhum. inclusive a todos que estão nesse momento se manifestando pelo Brasil inteiro, eu presto o meu apoio, a minha solidariedade, o meu respeito, porque é democrático se manifestar independente do lado, pode ser da esquerda. Uhum. Se tiver tendo uma manifestação da esquerda, você tem que respeitar essa manifestação. Ela é direito próprio da pessoa humana. Uhum. Não queira usurpar o direito de uma pessoa. Isso não é dever teu, isso não é teu direito. Então, assim, fica aqui o meu apoio e digo a todos, tô junto com esses caras. Vocês querem se manifestar, não querem sair da porta dos quartéis, é um direito deles. Uhum. Acabou. Eu acho que o Brasil precisa de uma renovação e de um cabresto. Uhum. Para que a gente possa frear as sanhas daqueles que se acham em Deus, Alexandre de Moraes se acha um Deus no Brasil. E eu tô calado, engasgado com isso na minha garganta há mais de um ano. Porque se eu falasse antes da minha diplomação sobre esse cara, eu seria preso. Ou não seria diplomado, eu não conseguiria nem concorrer às eleições. Mas hoje, olhando nos olhos de quem me acompanha, eu digo pra vocês, vocês não perderam o guerreiro que começou essa guerra lá atrás. A única diferença é que agora eu tenho que lutar com outras armas. Uhum. E agora eleito, nós vamos lutar pra mudar esse cenário. Tem que mudar isso aí. Chega, nenhum poder no Brasil pode ter tanto poder que nenhum outro seja capaz de tocá-lo. Sim, e tem que haver o equilíbrio, né? Tem que haver equilíbrio. Se eu errar como deputado federal, eu tenho a Suprema Corte para me acusar, para me exonerar do meu cargo, exatamente. se for necessário, entendeu? Uhum. Agora, quem é que vai barrar a Suprema Corte? Ah, mas o Senado faz. Não, pera lá. Nós não podemos deixar esses superpoderes na mão de um só. Sim. São 3 poderes legislativos, são 3 poderes da República. São 3. Nós temos o poder legislativo, o executivo e nós temos o judiciário. Então, pera lá, nós temos que dar a oportunidade de todos esses poderes se autofiscalizarem. E eu, como deputado, eu deveria ter o direito de colocar no plenário do Congresso, da Câmara dos Deputados, um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Agora não, eu tenho que ir lá no Senado para fazer isso, para convencer um senador, para pedir um senador, para implorar para um senador. Pô, mas eu não sou autoridade do país também? Sim. Então chegou um momento. Então esse momento em que eu olho para o meu filho, que eu vejo meu filho hoje e que eu lembro desse momento da minha vida, para mim é uma tortura, cara. Tu viu o que aconteceu comigo semana passada? Uma foto minha que saiu aí? Sim. Eu nunca, na minha vida, neguei que eu fui dependente químico. Uhum. Eu fui dependente químico. Aquela foto estava dentro de um caminhão. No momento em que eu estava ali. Cara, como dependente químico, eu estava usando droga. Uhum. Mas eu reconheci tudo isso quando eu conheci a Jéssica. Quando eu decidi ter uma vida
com a Jéssica, e eu olho pra Jéssica, a Jéssica tem 3 crianças dentro de casa, eu disse pra ela, pô, Jéssica, eu não posso estar dentro dessa casa sendo o cara que eu sou, eu uso droga, eu cheiro cocaína, maconha eu não fumo, tem até maconha lá na foto, mas eu não fumo aquela merda ali, nunca gostei daquilo ali, que deixa o cara bem retardado. Eu disse pra ela, não posso, Não precisei nem fazer a pergunta capciosa, você já foi nela, cara. Eu já ia falar sobre isso. Eu fui lá e fui entendeu? Eu falei pra ela, eu não quero mais isso aí, cara. Eu tenho que ser exemplo pra essas crianças. E o amor que eu tenho pelos filhos da Jéssica, que é muito maior do que o amor que eu tenho por qualquer outra pessoa do mundo, o primeiro amor que eu tenho é por uma criança, cara. Sim. A criança é o elo mais importante. E o país que a gente vai desenhar, né, tem que ser desenhado com a visão a partir deles, né? Deles. E de novo, né, nós temos a missão, né, Zé, de entregar um país melhor do que a gente recebe. Exatamente. Então eu decido, naquele momento, de abandonar o vício. E pra mim foi muito fácil. Eu digo pras pessoas, pra mim foi muito fácil. Porque tinha algo dentro de mim Que era maior do que isso. Então a pessoa que diz assim, ó, e isso fica um recado pra todos os dependentes químicos. Precisa de ajuda, tô aqui pra ajudar. E não adianta tomar remédio, não adianta só internar. Tá? Em alguns casos é necessário, mas assim, ó, não adianta. Você é uma jornada é uma jornada própria que você tem que dar àquela pessoa a oportunidade de se autodescobrir. Sim. Você tem que sentar com um cara que usa drogas e perguntar. A primeira pergunta que você tem que fazer pra ele é quais são os seus sonhos. Uhum. Porque quando você fala de sonhos, você tá falando de algo que aquela pessoa quer realizar pra sua vida. Uhum. E aí, quando ela te contar o sonho dela, você diz assim, e se eu te falar que você usando a droga, você não consegue realizar esse sonho? Você tá indo pro caminho errado, Você né? tá indo na contramão. Na contramão. Ó, o seu objetivo tá a norte. Você está indo pro sul. Tu não vai chegar no teu objetivo. Você cria dentro daquele cara, naquele momento, um porquê. Uhum. E quando você cria um porquê na cabeça de uma pessoa que é dependente, tô te falando como um ex-dependente químico. Sim. Quando você cria um porquê na cabeça de um ex-dependente químico, ele pode sair dali e usar a droga. Mas ele tá usando a droga e tá pensando. Por quê? Por quê? Ele vai pensar o porquê. E vai chegar um momento... Porque a resposta ele já tem, né? Ele já tem. Vai chegar um momento que ele vai dizer assim, ó, eu quero ser uma pessoa melhor. E ele próprio vai procurar ajuda, ou ele vai se ajudar. Eu me ajudei sozinho. Sim. Eu não me ajudei sozinho, não. Deus me ajudou, mas foi através do meu querer. Eu quis e disse, eu não vou mais fazer. Amor de pai. Amor de pai. E digo pra você, por muitas vezes eu preparei a cocaína pros meus amigos daquele momento usarem. Uhum. Preparei ela, deixei pronta e disse, pode usar aí, pesada, porque eu não vou mais. E as pessoas dizem, não, você não vai usar mais? Você? Uhum. Não tem como. Não existe. Eu dizia, não quero mais, irmão. Eu tenho um objetivo maior. Então todos os que, em algum momento da vida, acompanharam o raciocínio que eu tenho até hoje, estão bem. Inclusive, o idiota, babaca, que postou a minha foto, que eu sei quem é, Uhum. tá numa situação terrível da vida dele. Ô Zé, vejo que você assim realmente caminhou rumo aos teus sonhos, né? Nós Sim. estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu falo pra caramba, né? E no final, né, assim, é bacana, inclusive, por isso que eu deixei correr aqui, porque o nosso programa, ele traz coisas que são fatos, que são histórias, que mexem com a vida das pessoas. Exato. E quando a gente traz o depoimento aqui, às vezes a gente está jogando a corda ou estendendo a escada para a pessoa sair do buraco que ela está. Tá? Então, Exato. isso é importante. E agora eu queria deixar o microfone aberto aqui, né? E te agradecer a presença em nosso programa. Tenho certeza que tu trouxe muito valor, muito conteúdo, né? Legal. Você é um cara que foi construindo uma imagem, as pessoas olharam para você e se reconheceram em você, né? Então hoje você tem uma missão nobre, né, e gigante para representar essas pessoas, né, perante um país que precisa ser olhado, cuidado, zelado para as próximas gerações. Então, Exato. fica aberto o microfone para a tua mensagem final, meu amigo. Primeira coisa que eu quero é te agradecer, porque eu me lembro da nossa primeira reunião e daquela reunião saiu um cara que vai trabalhar comigo, que é o Anderson Dresch. Cara de valor. Um cara de valor. E essa proximidade com vocês vai ser muito importante, porque nós vamos enfrentar a maior guerra da nossa vida nos próximos 4 anos.
E eu estou dizendo isso não porque é o Lula que será o presidente, né? Estou dizendo isso porque nós vamos encabeçar o maior projeto da história do Brasil, que é o novo Pacto Federativo, para tirar das mãos da União e dos governos de esquerda a autonomia financeira dos nossos municípios. Nós precisamos dar fôlego. Luiz Henrique já falava isso, né? O Pacto Federativo. Pacto Federativo. Então, eu quero agradecer porque sei que tanto a JORPM, quanto a CIG, quanto todas as entidades responsáveis e que têm um interesse só de ampliação e crescimento estarão ao meu lado. E isso para mim é o maior ganho da minha vida. É que eu conheci pessoas, feito você, feito o Anderson e feito tantos outros que já estão fazendo parte desse momento da minha vida. Sou muito honrado por isso. E a todos que nos acompanham de Santa Catarina e de todo o Brasil, mas em especial ao meu estado, que me acolheu, que me deu a oportunidade de me tornar, porque hoje eu estou deputado federal, não sou deputado federal, eu estou deputado federal. Esse é um cargo que só tem permanência por 4 anos. E daqui 4 anos vocês vão decidir se eu estarei lá ou não, mediante ao que eu vou fazer agora. Então a vocês eu quero firmar mais uma vez o meu compromisso, que é muito trabalho, responsabilidade. Assim como não fiz promessas absurdas na minha campanha, não as farei agora. Mas eu digo para vocês todos, se tem uma pessoa que está ao lado de Santa Catarina e do povo catarinense, esse cara é o Zé Trovão, esse cara tá falando com vocês aqui agora, porque eu não saí do nada, eu não apareci no meio de uma nuvem branca. Eu galguei a minha história em cima da verdade, do respeito e da reciprocidade. Então contem comigo para tudo. Nós vamos vencer todas as batalhas, todas aquelas lutas necessárias para o nosso estado nós vamos vencer. Mas para que eu consiga fazer por vocês, eu preciso de vocês ao meu lado. Muito obrigado, um Feliz Natal a todos os familiares, um próspero ano novo e que 2023, conversas como essa, continue existindo, porque a democracia, a liberdade é mais importante do que a nossa própria vida. Brasil, acima de tudo, Deus acima de todos, esse é o lema que eu vou carregar sempre. Forte abraço a todos, muito obrigado. Legal, Zé, muito obrigado pela tua presença. Encerramos aqui mais um programa do Pode Tudo da Tricon Coworking e esperamos você na nossa próxima entrevista. Você ouviu o Pode Tudo, o podcast da Tricon Coworking com Jonas Tube.